Audiobook Jus Resumos. Direito Constitucional. Aula 9. Organização do Estado e Federalismo no Brasil. Repartição de competências. Sejam muito bem-vindos ao Jus Resumos. Hoje, daremos um mergulho profundo na organização do Estado brasileiro, focando na intrincada repartição de competências entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Desvendaremos as competências administrativas e legislativas de cada ente, explorando as nuances do nosso sistema federativo. Preparem-se para entender como o poder é distribuído em nossa nação. Vamos juntos nessa jornada de conhecimento. União, competências administrativas e legislativas. A União, como ente soberano da República Federativa do Brasil, possui tanto competências administrativas quanto competências legislativas expressamente enumeradas na Constituição Federal. As competências administrativas da União estão principalmente listadas no artigo 21 da Confira, abrangendo áreas como defesa nacional, política externa, emissão de moeda, correios, telecomunicações, energia, portos, aeroportos e fronteiras. As competências legislativas da União são privativas e estão elencadas no artigo 22 da Confira. Isso significa que somente a União pode legislar sobre essas matérias, como direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, trabalho, seguridade social, organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, entre outras. É importante notar que o parágrafo único do artigo 22 prevê a possibilidade de delegação da competência legislativa privativa da União aos Estados ou ao Distrito Federal, mediante lei complementar federal, desde que verse sobre matérias específicas do próprio artigo 22 e observe o princípio da isonomia, à luz do artigo 19, inciso 3º, da Confira. Municípios. Competências administrativas e legislativas. Os municípios, entes autônomos da Federação, também possuem competências administrativas e legislativas enumeradas na Constituição Federal, principalmente no artigo 30. O inciso I do artigo 30 estabelece a competência dos municípios para legislar sobre assuntos de interesse local, regido pelo princípio da predominância dos interesses. Isso significa que compete aos municípios legislar sobre assuntos cujo interesse é predominantemente local. Os incisos 3ª a 9ª do artigo 30 trazem diversas competências administrativas dos municípios, como organizar e prestar serviços públicos de interesse local, transporte coletivo, saneamento básico, etc., dispor sobre o ordenamento territorial e uso do solo urbano, e proteger o patrimônio histórico-cultural local. A súmula vinculante número 38 do STF reforça a competência municipal para fixar o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais. Em contrapartida, a súmula número 19 do STJ estabelece que a fixação do horário bancário para atendimento ao público é da competência da União. No entanto, o STF, desde o informativo 394, tem entendido que os municípios podem legislar sobre a comodidade dos clientes dentro de bancos, como tempo de fila, bebedouros e sanitários, por se tratar de assunto de interesse local. A súmula vinculante número 49 do STF veda a lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área, por ofender o princípio da livre concorrência. Estados-membros, competências remanescentes. Diferentemente da União e dos municípios, os Estados-membros não possuem competências enumeradas de forma exaustiva na Constituição. Suas competências são remanescentes, ou seja, abrangem todas as matérias que não sejam de competência privativa da União, artigo 22, e que não lhe sejam vedadas pela Constituição, artigo 25, parágrafo 1º, Confira. Distrito Federal. Competências legislativas.
Ao Distrito Federal são reservadas as competências legislativas atribuídas tanto aos estados quanto aos municípios, em razão de sua natureza híbrida. Repartição vertical de competências. Além da repartição horizontal, onde cada ente tem suas áreas de atuação, a Constituição Federal estabelece uma repartição vertical de competências, onde a atuação dos entes federativos ocorre de forma conjunta ou concorrente. Competências comuns, administrativas. Artigo 23 confira à União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios possuem competências comuns para atuar em diversas áreas, como saúde, educação, assistência social, meio ambiente, segurança pública e proteção do patrimônio histórico e cultural. O parágrafo único do artigo 23 estabelece o princípio da cooperação, prevendo que leis complementares fixarão normas para a cooperação entre os entes, visando o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. A ADIM 6.341 reforça a ideia de que, em emergências sanitárias, a atuação dos entes federados deve seguir parâmetros materiais específicos, com a União, estados e municípios atuando dentro de suas respectivas competências, sem que a competência da União diminua a dos demais. Competências concorrentes, legislativas. Artigo 24 confira à União, os Estados e o Distrito Federal possuem competências concorrentes para legislar sobre determinadas matérias, como direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. É crucial não confundir essas matérias com as de competência privativa da União. Artigo 22. Embora o direito processual civil seja privativo da União, a competência concorrente para legislar sobre custas e serviços forenses, bem como procedimentos em matéria processual. Análise da estrutura do federalismo brasileiro. Repartição de competências. Dentro da repartição vertical concorrente, existem duas modalidades. Repartição vertical concorrente cumulativa. Não existem limites previamente definidos para a atuação concorrente dos entes. Repartição vertical concorrente não cumulativa. Existem limites previamente estabelecidos para a atuação concorrente. O Brasil adota a repartição vertical concorrente não cumulativa. Nessa sistemática, a União edita normas gerais sobre as matérias do artigo 24, e os Estados suplementam essas normas de forma complementar. O parágrafo 3º do artigo 24 estabelece que, se a União não editar as normas gerais, os Estados poderão exercer competência legislativa plena, configurando uma competência suplementar supletiva. O parágrafo 4º do artigo 24 prevê que a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário. Os municípios possuem competência suplementar complementar, artigo 30, inciso 2º, para legislar sobre matérias de interesse local e sobre aquelas em que atuam administrativamente, artigo 23. Em regra, podem legislar sobre matérias do artigo 24 demonstrando interesse local. Quanto à competência suplementar supletiva dos municípios, existem duas correntes doutrinárias. A primeira corrente defende que, por interpretação sistemática dos artigos 30, 2ª e 24, parágrafo 3º, na ausência de norma federal e estadual, o município poderia exercer competência legislativa plena. A segunda corrente, majoritária, adota uma interpretação literal do artigo 30, 2ª, e, com base em argumentos consequencialistas, nega competência suplementar supletiva aos municípios. Chegamos ao final desta imersão na repartição de competências no federalismo brasileiro. Compreendemos a complexa distribuição de responsabilidades legislativas e administrativas entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, bem como as nuances da repartição vertical concorrente. Esperamos que esta análise detalhada tenha enriquecido seu entendimento sobre a organização do nosso Estado. Fiquem ligados para as próximas partes, onde continuaremos a explorar o federalismo e outros temas relevantes do direito constitucional. Se você gostou deste vídeo,
Deixe seu like, compartilhe e inscreva-se no Jus Resumos para mais conteúdo jurídico de qualidade. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima!